Graças e paz a todos, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical aqui na nossa EBD Online. Se inscreva no nosso canal pb. Samuel Nascimento de Melo, tá? Canal Palavra da Vida. E vamos estudar nesse primeiro agora, na verdade, já é o segundo semestre da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos estar estudando o tema "E o Verbo se fez carne". Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Toda essa lição, vamos ver Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E o tema da nossa lição de domingo agora, que é o dia 6 de abril de 2025, é a lição número 1, é o Verbo que se tornou em carne. O texto áureo, para quem não tem lição, está em João capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. A leitura, a verdade prática nos diz ainda assim: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Uma coisa bem interessante que temos aqui, já para não deixar passar, é que na leitura bíblica em classe, houve algumas discussões de algumas pessoas em grupos, nossos grupos mesmos, né? Alguns debates, nossos grupos mesmo, de EBD, falando sobre se quando Jesus ele vai e retorna ao Pai, ele ainda está como homem, como homem. E não nos resta dúvida que ele continua como homem. Quando o comentarista, pastor Elianai Cabral, e é o consultor teológico dessa lição, ele coloca aqui na leitura diária: o Verbo eterno tomou a forma humana e temporal. Está corretíssimo. Porque ele tomou a forma humana, tabernaculou entre nós temporariamente. Certo? E agora ele está à direita do Pai, agora ele está à direita do Pai, subiu ao céu, como um Deus, sem deixar de ser homem. Mas não do jeito que estava aqui, porque ele está em corpo glorificado. Um corpo que atravessa a parede, mas também que pode abrir a porta e passar por ela. Um corpo que pode se alimentar, como ele se alimentou, mas também pode ficar sem se alimentar, sem nenhum problema. Amém? Então, só essa explicação para os irmãos entenderem, antes mesmo da gente dar início aqui à introdução da nossa lição. E na introdução nos diz assim: neste trimestre vamos estudar o Evangelho de João, em comparação com os outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né? E o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos, que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Queridos, o texto, a leitura bíblica em classe é maravilhosa, porque ela já começa com o texto: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, e aí já é João o evangelista falando de João o Batista, cujo nome era João, o batizador, né? Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, ele não era o verbo, não era a palavra, mas testificava da luz da palavra, do verbo. Veio para o que era, para que testificasse da luz, do verbo, da palavra, né? Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. A estava no mundo, e o mundo foi feito por ele,
e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, com a varoa, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então ele não deixa de ser Deus, mesmo estando como um homem. Amém? Certo? E como é que foi visto essa glória dele? Cheio da graça, cheio da verdade. Amém? Glória a Deus. Ainda que temos uma frase bem interessante que escrevi aqui e queria ler para os irmãos ainda antes de entrar no primeiro tópico, que diz assim: enquanto Deus tabernaculou no deserto, lá no Antigo Testamento, mostrando a sua divindade, a sua glória, o seu poder, o seu resplendor, o Verbo tabernaculou no Novo Testamento, mostrando a sua humanidade, abrindo mão até dos usos de alguns dos seus atributos divinos, uma grande maioria, sem deixar a sua essência divina. A prova é disso que mesmo estando como verdadeiro homem, perdoou pecados, que é um atributo divino, recebeu adoração, que é um atributo divino, fez um milagre único, aquietando o mar e calando o vento, dando ordem à natureza, e fez uma declaração única: Pai, glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique. Esta foi a união hipostática de Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, um homem, Deus e o Deus homem. Amém? Queridos e amados irmãos, o primeiro tópico já começa dizendo assim: o Evangelho de João, autoria, a data, né? O apóstolo João é o autor do próprio Evangelho. A gente vai ver isso, do Evangelho que leva o seu nome, né? A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio livro de João. Se você abrir a sua Bíblia aí no capítulo 21 de João, vamos ver? E o versículo de número 20 e 24, ele vai dizer assim, versículo 20 e 24, ele vai dizer: e Pedro, voltando-se, viu que eu seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que disse: Senhor, quem é que te há de trair? Já no versículo 24 diz assim: este é o discípulo que testifica destas coisas e a escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Que coisa maravilhosa, temos a explicação no próprio livro de João, do evangelista, não é isso? Escute bem. E também nos escritos dos denominados pais da igreja, né? A confirmação da sua autoria está também, se encontra tanto nesse texto como também nos escritos dos pais da igreja, aqueles que foi mais próximo a ele, conviveu, né? Aí na época. Então, escute bem. E admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, de 80 a 90 anos depois de Cristo. De acordo com os estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Ele mostra mais o Jesus divino, ainda que também fale do Jesus humano. E a palavra que se fez carne, por exemplo, assim as expressões verbo divino, a palavra que se fez carne, são de grande importância neste quarto evangelho. No segundo subtópico do primeiro ponto, ele diz assim: o propósito do evangelho. Qual foi o propósito do evangelho de João? O evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Sendo o Filho de Deus, ele também, no entendimento do judeu, é o próprio Deus. Por isso que era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Filho de Deus. E ao crer, encontrar a vida em seu nome. Filho de Deus, em pessoa da Trindade. Amém?
Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como o prólogo de João. Todos os estudiosos concordam com isso. Ou seja, a apresentação deste evangelho vai do capítulo 1 ao versículo 14, que é a nossa leitura bíblica em classe, que é maravilhosa. Não é isso? Então, neste trecho, o apóstolo apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Aí a gente vê ele como uma segunda pessoa da Trindade, como filho de Deus, tá bom? Assim sendo, o Logos é a palavra, ou seja, a palavra encarnada. Tá bom? Vamos lá. Terceiro subtópico do primeiro ponto ainda. A natureza de Jesus. Veja bem, apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. A gente vai ver isso em João capítulo 8, versículo 39, em João capítulo de número 4 e o versículo de número... capítulo 9, capítulo 8, versículo 39, versículo 40. E vai ver também em João capítulo 9, versículo 11. Neste sentido, o Evangelho não só relata a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. Né? É a união hipostática de Cristo. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Tá bom? Segundo tópico da nossa lição, queridos, ainda nos diz assim: Jesus, o verbo de Deus. Que verbo é esse? A revelação que ultrapassa o passado, quando o apóstolo João redigiu, né, a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o verbo. Mas o que quer dizer isso, era o verbo? A gente vai observar que essa declaração, essa elevação, né, no conceito aparece não tanto em archer, que simplesmente abre espaço para o mesmo, mas aparece principalmente na palavra ei, ou era, que denota a existência absoluta. A gente pode comparar com o texto de João, capítulo 7, versículo 58. O ser humano tem existência. Existe. O Logos de Deus, ele não existe. Ele é a própria existência. No princípio, ele era. No princípio, era o verbo já era, antes de tudo iniciar. Certo? Abraão, Isaac, Israel, Davi, Pedro, eles existem. Mas Deus é. Amém? Em João possui dois ensinos aqui, o eu sou, né? Ele mostra que ele é Deus e mostra o que Deus é. Amém? Apocalipse vai dizer aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Amém, queridos? Então vamos lá. É provável que, veja bem, a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o verbo, né, no versículo primeiro, é provável que tenha como referência também Gênesis 1 e 1. Mas ele fala também de antes de Gênesis 1 e 1. Quando tudo iniciou, o verbo já era. Quando tudo passou a existir, Bereshit, Bara e Elohim, no princípio, no início, quando as coisas iniciaram, o verbo estava lá. Antes das coisas iniciarem. Ele estava no passado, está no presente e estará no futuro. Então, escute bem. Esse primeiro versículo do Evangelho de João mostra que o verbo é Deus, no princípio possuindo assim uma existência infinita. Ou seja, não tem começo nem fim. Certo? O verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. Glória a Deus. Segundo subtópico, a natureza fundamental do verbo. Tal como Deus é eterno, também o verbo é eterno. O atributo que Deus tem, que o Pai tem, o Filho tem. Mais adiante em Apocalipse, né, como eu já citei aqui, outro texto, mas Apocalipse também, ele vai falar que, no capítulo 1, versículo 8, vai dizer que ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio. Quando as coisas iniciaram, ele já estava antes do início. Amém? Antes de você nascer, ele já existia. Quando você nasceu, ele estava lá. Quando você partir daqui para outra, ele vai estar lá. Nem se preocupe. Então,
Um princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, assim como já citei. Assim, conforme seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, ou seja, a palavra encarnada que habita entre os homens. É o mesmo Emanuel que Isaías vai citar, Deus entre os homens. O menino nos nasceu, o filho nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, por isso que ele já era, e princípio da paz. Portanto, enquanto o verbo encarnado, Jesus é conhecido por muitos e adorado como Deus. Terceiro subtópico do segundo ponto fala de Jesus, o verbo de Deus. No princípio era o verbo. O verbo, a palavra traduzida, né, por verbo é a palavra grega logos. Eu diria que tanto era o rema quanto era o logos. Porque no princípio Deus usou o termo haja, a palavra rema. Haja luz e houve luz. E a palavra estava lá, criando todas as coisas. O rema de Deus, Jesus é o rema de Deus e é o logos de Deus. A palavra falada, a palavra escrita e assim por diante. Escute bem. A palavra traduzida por verbo é a palavra grega logos. É difícil traduzir tal palavra, mas ela pode ser traduzida por verbo, palavra, ideia, razão. Fala também de sabedoria, palavra em ação. Certo? Nas escolas gregas, o logos significava o princípio de razão ou ordem imanente no universo. O princípio que dá forma ao mundo material e constitui a alma racional no ser humano. Certo? Então, é o logos que significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção também da expressão tanto da razão quanto da linguagem. O comentário já vai voltar. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com a maneira pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Hebreus 1:3 vai dizer que ele é a imagem expressa do Deus Todo-Poderoso. Ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. O que é visível passou a existir daquilo que era invisível. Amém? Vamos lá. Terceiro ponto ainda da nossa lição. A encarnação do verbo. E aí vamos ver o que é que diz aqui. A manifestação do verbo e a luz do mundo. Escute bem. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas. Está lá no texto. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas, criadas e feitas por Ele. E o texto ainda vai dizer, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nada do que existe passou a existir sem Ele. Tá bom? Então, a seguir, ele faz uma distinção entre a luz e as trevas. Está em João capítulo 1, versículo 5, que diz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, né? E a gente sabe que é o batizador. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, através de João. Ele não era a luz, nem era o verbo, mas era a voz do verbo. Amém? Então, as trevas simbolizam obscuridade espiritual provocada pelos pecado original e depois os pecados de muitos e muitos. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. Aí, João 1:6 e 1:8. Não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A verdadeira luz é Cristo. O texto vai dizer que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Amém? Ele vai dizer aqui, ó. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Aí estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos. E aí a gente entra.
quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem em seu nome. É o segredo, está em crer, acreditar. Segundo subtópico do terceiro ponto, que diz assim: o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Olha só, queridos, enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, né, a obra expiatória de Cristo, Deus ofereceu a todas as pessoas. Lembra lá da carta de Tito? Lembra lá de Timóteo? Lembra lá de Tito? A Bíblia vai dizer que a graça de Deus se é manifestada a todos os homens, trazendo salvação. Amém? A todos quantos crerem, receberem, ele vai dar o direito de ser chamado filho de Deus. Então Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia, cor, língua, tá? A oportunidade de se tornarem filhos de Deus. Que coisa magnífica, né? Pela fé no nome de Jesus, João capítulo 1, versículo 12, vai falar sobre isso. E João capítulo 1, ainda o versículo 13, que ele vai dizer: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, que é a próxima lição que vamos trabalhar, que é o novo nascimento, tá bom? Então, ó, pela fé no nome de Jesus, tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Assim aos gentios foi assegurada uma herança de filiação, está lá em 1 João capítulo 3, versículo 1. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Aí vem a pergunta: somos todos filhos de Deus? Não. Somos todos criaturas de início, mas aqueles que crêem passam a ser filho de Deus por adoção, por meio de Jesus Cristo. Vamos ler 1 João capítulo 3, versículo 1. Vamos lá? 1 João 3 e 1, que aqui diz, que é outro livro escrito pelo próprio João. Eu não falei muito de João aqui, mas teríamos muitas coisas para falar. O comentarista ele fala na sua aula sobre João, né? Foi o discípulo mais próximo de Jesus. Foi o discípulo que escreveu bastante sobre Jesus. Foi o escrito que colocava a cabeça no peito de Jesus mais íntimo. Dos 12, Jesus tinha 3 que eram mais chegados, que eram amigos, mais próximos, que era Pedro, Tiago e João. João foi um dos que viu 3 fatos inéditos ocorrerem com Jesus: a transfiguração, a ressurreição de uma menina e também Jesus suar sangue, né, na sua agonia. Então vamos lá em 1 João, no capítulo de número 3, para a gente ver o que diz o texto aqui. Então João foi o apóstolo também o único que morreu de morte natural. Escapou de um caldeirão de óleo fervente. Os filhos de Deus, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então é aquilo que falei no início da lição. Jesus ressuscitou, um corpo glorificado, e Jesus é o modelo da ressurreição da igreja. Hoje temos esse corpo, lá teremos um corpo glorificado, transformado, o mesmo corpo, mas glorificado. Jesus ressuscitou com o mesmo corpo, mas glorificado, transformado. Então por isso que aqui foi temporário, esse corpo aqui. Amém? A ideia de estar como um verdadeiro homem, sem deixar de ser Deus, mas não em corpo glorificado, glorioso. Foi aqui, tabernaculou. Mas agora continua lá, em corpo glorificado, sem deixar de ser homem, sendo Deus, mas em corpo glorificado. Amém?
Queridos, ainda aqui no terceiro tópico, né, no finalzinho, o texto vai dizer assim, o terceiro subtópico do terceiro ponto. A manifestação e a habitação do verbo, que coisa linda, a frase, o verbo se fez carne, tá? Sugere a humanização de Deus. Olha, Deus se humanizou, que passou a viver entre os homens, tabernaculou entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história, aleluia. É importante notar a expressão e habitou entre nós. No texto grego, essa expressão indica que o verbo armou seu tabernáculo, sua tenda, sua barraca. Amém? Antes Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo, através do Espírito Santo, obviamente. Então, queridos, assim como li no início, vou ler novamente uma frase que escrevi dentro da proposta dessa lição, que diz assim: enquanto Deus tabernaculou no Antigo Testamento, mostrando a sua divindade, o verbo tabernaculou no Novo Testamento, mostrando a sua humanidade, sem deixar de ser Deus, abrindo, até abdicando mão do uso de vários, né? Podemos dizer assim, se é que podemos dizer assim, atributos divinos, sem deixar a sua essência divina. Como prova disso, perdoou pecados, recebeu adoração, fez um grande milagre único, acalmando a tempestade, aquietando a tempestade, calando o vento e aquietando a tempestade. E citou uma frase única também, que é: Pai, glorifique ao teu Filho, para que teu Filho te glorifique. Essa foi a união hipostática de Cristo, apresentada pelo evangelista João. O homem Deus e o Deus homem. Lembrando que João é o mesmo também que escreve o livro do Apocalipse. Ele escreveu o Evangelho de João, provavelmente o primeiro, segundo e terceiro João, e o livro do Apocalipse. Então que Deus os abençoe, que Deus os ajude, que Deus os guarde e nos livre de todo o mal. Ensine da melhor maneira possível essa lição aos seus alunos. Não tente confundir a cabeça deles, nem complicar. Não, explique da melhor maneira possível. Objetivo direto, certo? E honestamente, tá bom? Lembrando que não podemos deixar de falar o que está escrito. Está escrito. É esse termo que Jesus usava e que Paulo usou várias vezes nas suas cartas paulinas. Conclusão. Nesta lição tivemos a oportunidade de iniciar, olha bem, o estudo no Evangelho de João, mostrar a sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Já não somos apenas uma criatura, mas passamos a ser chamados filhos de Deus. O importante é que eu diminua e que ele cresça. E a próxima lição, professor? A próxima lição, presbítero? Qual é que vamos aprender? Será sobre, a segunda lição falará sobre o novo nascimento. Amém? Como se dá o novo nascimento? Onde ocorre? Né? Que mudança acontece? E assim por diante. Queridos, lembre-se disso. Só entre algum recinto se Cristo entrar com você e só converse algo se Ele puder participar. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Que você possa ter uma boa aula, que o Espírito Santo traga a iluminação da sua palavra em sua vida, porque toda a Escritura já é divinamente inspirada por Deus. Amém? Quero orar por você. Pai, te louvamos por cada aluno, por cada um que está assistindo essa aula. Abre a sua mente, prepara o seu coração, dá uma aula rica e abençoadora domingo que vem. Em o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo
permaneça com todos agora e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Tá?